Boa tarde, alunos do nono ano. Aqui é o professor Rodrigo e a gente vai fazer a correção dos exercícios da terceira semana, certo? Então, vamos direto para as atividades, que com o passar do vídeo eu vou fazendo alguns comentários. Pessoal, então as atividades está aqui, ó, a primeira atividade. O assunto dessa semana abordou principalmente isso aqui, ó, fenômenos físicos e fenômenos químicos, né? Então, qual que é a diferença, quais são as características e tal. Vamos para as atividades que a gente responde lá mesmo. Ó, reflita sobre o que você aprendeu até aqui e teste seus conhecimentos. Então, tem algumas alternativas aqui. Ó. Letra A, aquecer uma panela de alumínio. Letra B, acender um fósforo. Letra C, ferver água. Letra D, queimar açúcar para fazer caramelo. Letra E, fazer gelo. Aí, pergunto, né? Dentre os fenômenos acima, destaque. Quais são os fenômenos físicos? Então, pessoal, é o seguinte. Fenômenos físicos são aqueles onde a substância se mantém a mesma, né? Então, o fenômeno físico, por exemplo, um vidro que é quebrado, né? Você quebrou o vidro, caiu lá os pedaços de vidro no chão. A substância vidro se modificou? Ela deixou de ser vidro? Deixou de ser substância vidro? Não, manteve a mesma substância, né? Porém, agora com uma formatação diferente. Então, quais são os fenômenos físicos? Ó, aquecer uma panela de alumínio. Então, isso aqui é um fenômeno físico. Eu vou colocar aqui, ó. Aquecer uma panela de alumínio. Aquecer uma panela de alumínio. Então, esse aqui é o primeiro. Deixa eu ver. Então, aquecer uma panela de alumínio, fenômeno físico. Acender um fósforo. Então, quando você acende o fósforo, aquela parte que é queimada, ela modificou. Ela se transformou em outra substância, que é o gás que saiu, né, a fumaça que saiu do fósforo. Então, aquilo lá foi gerado a partir da queima do fósforo. Então, foi produzido novas substâncias. Então, é um fenômeno químico. Eu vou até colocar aqui embaixo, ó, preenchendo os dois ao mesmo tempo. Então, tá aqui, ó. Acender um fósforo. É um fenômeno químico. Depois, ferver a água. Então, quando você ferve a água, ela não deixa de ser a substância água. Continua a mesma substância. Então, é um fenômeno físico. Ferver a água. Continuando. Queimar açúcar para fazer caramelo. Quando a gente queima o açúcar para fazer caramelo, ele tem algumas modificações da substância do açúcar, certo, pessoal? Então, ele perde bastante água presente nele, né? Então, por perder bastante água na substância do açúcar, você tem uma transformação química. Então, aqui, ó, queimar o açúcar. Queimar o açúcar é uma transformação química. E aproveitando aqui, pessoal, queimar o açúcar, vou mostrar para vocês um vídeo, né, bem interessante sobre uma experiência, né, envolvendo açúcar, não para fazer caramelo, mas uma experiência diferente para vocês verem como que é o açúcar se você retira toda a água, né? Quando a gente faz o caramelo, a gente retira parte da água do açúcar, certo? Mas eu vou mostrar para vocês uma reação química que vai retirar toda a água do açúcar.
viu? Vocês vão ver o que vai ficar. Então acompanhe aí, um vídeo aqui do mundo, do canal aqui Manual do Mundo, né? E é um canal muito bom mesmo, muito interessante. Vocês já devem conhecer, é um canal bastante famoso. Então preste atenção no vídeo aí rapidinho. Hoje eu vou mostrar para vocês um segredinho escondido dentro do açúcar. Quando a gente come esse açúcar branquinho aqui, cristalizado, a gente nunca se pergunta o que existe aqui dentro, o que tem dentro das moléculas do açúcar. E é isso que a gente vai ver hoje no Super Química. Para decompor o açúcar, a gente vai usar uma substância bem perigosa que você já deve ter ouvido falar, que vai dentro da bateria do carro, que é o ácido sulfúrico. E como essa é uma substância muito perigosa que pode machucar, essa vai ser uma experiência legal de ver no vídeo, mas não é para fazer em casa. Fechou? Mas antes de decompor o açúcar, que tal a gente ver um pouquinho do poder corrosivo do ácido sulfúrico? Hoje de manhã, quando eu saí de casa, eu dei uma passadinha no açougue e comprei um pedacinho de orelha de porco. Então vamos ver o que acontece se de repente, acidentalmente, essa orelha receber uma esguichadinha de ácido sulfúrico. Agora que você viu essa mudança de cor, você deve ter entendido por que eu estou usando protetor de face, essas luvas gigantes e o jaleco. Bom, mas a gente não está aqui para ver ácido na orelha de porco. A gente está aqui para ver o ácido decompor o açúcar. Para isso eu separei mais ou menos uns 300 gramas de açúcar aqui num becker e eu vou jogar o ácido sulfúrico aqui em cima dele. E a partir de agora você vai ver que o que tem dentro do açúcar pode não ser tão branquinho assim quanto você imagina. Pessoal, então parte desse vapor que a gente está vendo aqui, ó, é o vapor de água que está sendo eliminado, viu? Não, isso aqui não é um bolo de chocolate. Esse treco preto e poroso que você está vendo aqui é carbono puro e ele estava escondido dentro do açúcar. O que o ácido sulfúrico fez com o açúcar foi separar o que era carbono e o que era água. A molécula do açúcar, a sacarose, é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio, ou seja, basicamente carbono e água. É por isso que o açúcar é um carboidrato, carbo de carbono, hidrato de água. Mas o açúcar é desidratado quando entra em contato com o ácido sulfúrico e é por isso que a gente consegue ver só o carbono nessa experiência aqui. Mas antes de limpar toda essa sujeira, vamos tentar fazer outra experiência. Aqui eu tenho um pouco de sulfato de cobre pentahidratado, que é esse salzão azul bonitão aqui. Dá só uma olhada no que acontece nele quando eu coloco um pouquinho de ácido sulfúrico. O que aconteceu com o sulfato de cobre é muito parecido com o que aconteceu com o açúcar. O ácido sulfúrico desidratou o sulfato de cobre e na sua forma sem água, o sulfato de cobre é muito mais claro, é praticamente branco. Então dá só uma olhada como ele era antes e como ele ficou depois que a gente colocou ácido sulfúrico. Só para lembrar, essas experiências são muito legais de serem vistas em vídeo, mas não é para fazer em casa. Fechou? Mais reações químicas como essas que você viu aqui. Pessoal, então o canal desse... esqueci o nome desse cara aqui. Iberê? Negócio assim. Acho que é isso.
Então, o canal dele, pessoal, tem muitas experiências, né? Alguns perigosas, como esse aqui, né? Alguns que dá pra gente fazer, mas tem muitas experiências mesmo, bem interessante. E quem se interessar por esse assunto pode começar vendo vídeos, né, desse canal, pode procurar canais um pouco mais avançados aí e tal, quem se interessar pela química. Então, pessoal, aqui a última alternativa é fazer gelo. O que é fazer gelo? É congelar a água, né? E isso não é uma transformação química. Então, é uma transformação física. Fazer gelo é uma transformação física. Então, fica sendo isso aqui, ó. Fenômenos físicos. Aquecer uma panela de alumínio, ferver a água e fazer gelo, porque não está mudando a substância, né? O alumínio continua sendo alumínio, a água continua sendo água. E aqui, ó, transformações químicas. Acender um fósforo, então tem uma transformação ali. Queimar o açúcar, também outra transformação. Então, a atividade 2 agora, leia os trechos abaixo. O reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos lembrava-lhe os cabelos de seu amado. Letra B. A chama da vela confundia-se com seus olhos. Letra C. Desolado, observava o gelo derretendo em seu copo e, ironicamente, comparava-o a seu coração. Letra D. Com o passar dos tempos, começou a sentir-se como a velha tesoura enferrujada no fundo da gaveta. A pessoa que escreveu isso aqui estava bem apaixonada, hein? Então aqui, ó, analise o contexto dos trechos acima e especifique qual é a transformação ocorrida em cada situação, justificando sua resposta. Então, a primeira aqui, pessoal, reflexo da luz. Então, essa aqui, gente, reflexo da luz. Escrever. Deixa eu colocar aqui de vermelho. Destaque. Então aqui, ó, reflexo da luz. Isso aqui é uma transformação química ou física? Então aqui no caso, pessoal, o reflexo da luz vai ser uma transformação física, pois não ocorre mudança de substâncias. Então, transformação física, reflexo da luz. A próxima aqui, ó, chama da vela. A chama da vela, pessoal, representa uma combustão. E a combustão, vamos colocar aqui. Então, a chama da vela é uma transformação química
química. 2 é a transformação de substâncias, certo? Então, o fogo é uma combustão, está liberando gás carbônico, então tem substâncias sendo produzidas e substâncias sendo consumidas, então é uma transformação química. Letra C, a próxima aqui, ó, o gelo derretendo. Então, aqui vocês já devem... Aqui, o gelo derretendo. Então, isso aqui, pessoal, é uma transformação química ou física? É uma transformação física. Transformação física, eu vou colocar pois a substância água transformação física. Então, e a próxima aqui, não sei se eu vou ler também, tesoura enferrujando. Então, esse aqui, pessoal, tesoura enferrujando. Então, a transformação física, né? Tesoura enferrujando. Bom, física é uma transformação química. Transformação química. Então aqui, pessoal, quando a tesoura está enferrujada, né, quer dizer que o ferro está reagindo com o oxigênio, formando a ferrugem, que é o óxido de ferro, né, que é o ferro oxidado. Então, isso caracteriza uma transformação química. Então, atividade número 2. A química está presente em nosso cotidiano sobre as mais variadas maneiras. Exemplifique e explique situações do seu cotidiano, né, do seu cotidiano, em que você percebe os fenômenos físicos e químicos. Então, pessoal, essa aí, ela é pessoal, né, mas eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que todo mundo já deve perceber isso no cotidiano. Então, o carro, vou colocar de vermelho aqui, o carro queimando combustível, um carro queimando combustível para locomover vai ser uma reação química, né? Então, e outro aqui, ó, ferver a água para
fazer o café. Então esse aqui, ó, ferver a água para fazer o café é uma transformação física. Beleza? Vamos ver a próxima aqui. Considerando as transformações. Então aqui, ó, água líquida é obtida a partir do gelo ao se fornecer energia na forma de calor. Então tá aqui o gelo, você coloca mais energia e ela vai se tornar água líquida. E a água líquida, se você retira a energia, ela vai voltar no estado sólido, formar o gelo. Chuvas ácidas transformando a superfície do mármore de estátuas gregas em gesso macio, sujeito à erosão. Então, o mármore, na presença da chuva ácida, formando gesso. Depois, uma porção de ferro interage com o oxigênio na presença de umidade, transformando-se em ferrugem. Então, ferro, corrosão e ferrugem sendo formada. É correto afirmar que os fenômenos ocorridos são identificados respectivamente como. Então, vamos classificar isso aqui primeiro, pessoal. Ó. Esse aqui, ó, a água se transformando em água líquida, o gelo se transformando em água líquida, a gente vai chamar isso aqui de um fenômeno físico. Certo? Agora, o mármore, né, a partir da chuva ácida se transformando em gesso, quer dizer que mudou de substância, o mármore é uma substância, o gesso é outra. Então isso aqui, pessoal, uma transformação química. E aqui, ó, uma porção de ferro interage com o oxigênio, formando ferrugem. Esse aqui a gente já até tinha comentado. Isso aqui também é uma transformação química. Transformação química. Beleza? Então fica sendo assim, ó, físico, química, química e química. Então aqui, ó, vou colocar química, não só para ficar tudo no mesmo gênero. Bom, então, físico, químico, químico. Alternativa, letra B. Alternativa correta. É essa aqui que a gente vai lá. Alternativa B. Então, pessoal, aí pede o seguinte: após identificar os fenômenos ocorridos, justifique sua resposta. Então, a justificativa, pessoal, a gente já fez, né? Sobre o gelo e a água, né? Por que é um fenômeno físico? Porque a substância água, ela só está mudando de estado físico, né? Saindo do estado sólido para o estado líquido. Então não teve uma mudança na substância, só no estado físico dela. Aqui, ó, químico, porque a substância mármore, ele foi transformado em outra substância, que é o gesso. Então, por isso, se mudou a substância, um fenômeno químico. E aqui a mesma coisa, o ferro, que é uma substância, foi transformada em ferrugem. Então, mudou a substância. Então, por isso, um fenômeno químico. Então, pessoal, agora as atividades dessa semana ficam por aqui. E a próxima é a semana 4. Então, semana que vem eu trago a correção da semana 4. Vocês podem fazer a atividade. E assim, essa semana tem, na quinta-feira tem o feriado, né? Então não vai ter aula de química dessa semana. Então a gente fica na aguarda aí para ver se essa semana 4 vai ser passada na semana que vem ou como que vai ser. Então essa aula acaba aqui, então até mais, pessoal.